Boa tarde. Esta é a penúltima aula do nosso curso sobre a pandemia, e esta e a próxima aula são dedicadas ao Brasil. Na aula de hoje, o que a gente vai ver é a história das epidemias no Brasil, como é que o nosso país respondeu no passado, por exemplo, a epidemias de febre amarela, de cólera, de AIDS. Isso vai ser a base para a discussão da próxima semana, que vai ser o Brasil na pandemia atual. Por que há uma diferença tão grande de como o Brasil tem respondido ao coronavírus na comparação de como o país lidou com uma série de outras epidemias no passado? O slide aparece para vocês? Sim, professor. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, se a gente olhar a história brasileira, as epidemias atravessam a história do nosso país, assim como elas estiveram presentes também em várias outras sociedades, né? Como nós vimos nas aulas iniciais desse curso. Eu vou me concentrar nas epidemias que ocorreram a partir do século XIX, porque elas nos dizem respeito mais de perto ao que a gente quer discutir nesta aula e na próxima, que é essa relação entre as epidemias, pobreza, desigualdade, o tipo de resposta governamental que foi dado para cada uma delas e por aí vai. E no século XIX, as grandes cidades brasileiras foram muito atingidas por epidemias de doenças infecto-contagiosas, como cólera, febre amarela, e no início do século XX, a pandemia da gripe espanhola, que até a do coronavírus tinha sido ali a mais marcante. E naquela época não havia no Brasil um sistema de saúde adequado. Nós não tínhamos nada parecido no século XIX, ou mesmo no início do século XX, com o sistema de saúde única que a gente começou a construir a partir da redemocratização do Brasil. Então, o que existia de tratamento médico no Brasil daquela época eram os médicos particulares, né? Você pagava o médico pela consulta, pelo remédio, né? Alguma base de atendimento médico gratuito por via da caridade religiosa, sobretudo pelas santas casas de misericórdia, e muitas vezes nos bairros populares ou nas pequenas cidades do interior, nem sequer era o médico, né? Às vezes era o farmacêutico, era, né, alguém que de alguma maneira exercia ali alguma tarefa análoga do médico. Então, uma situação de precariedade muito grande. E as condições sanitárias eram muito ruins também. Então, ali na foto tem uma imagem de um cortiço, né, do final do século XIX, e as pessoas viviam em condições muito precárias em termos de qualidade do ar, em termos, né, da água, de falta de acesso ali a condições adequadas do ponto de vista sanitário. Então, tudo isso eram fatores muito grandes de difusão de doenças. As pessoas eram muito mais propensas a serem contaminadas. E, naturalmente, os mais pobres eram as principais vítimas desse tipo de epidemia, porque viviam em condições muito piores e não tinham o dinheiro necessário para comprar remédios, para pagar um médico. Então, por onde quer que a gente olhasse, né, eram epidemias que tinham um forte desdobramento de classe social, tinha um forte impacto com relação a pobres, ricos, classe média, dependendo de quem tinha ou não as condições de se proteger delas. E no século XIX, né, o Rio de Janeiro era a maior capital brasileira, era a capital do país, e se dizia que o Rio de Janeiro era uma cidade febril, tamanha a quantidade de doenças infecto-contagiosas que assolavam o Rio de Janeiro, em especial nos meses de verão, né, em especial nos meses mais quentes. Isso se devia não só a uma aglomeração de pessoas, né, a uma alta densidade populacional, em particular no centro do Rio, mas também ao fato de que a geografia da cidade, todo o cenário ambiental, era muito propenso para doenças. O Rio é uma cidade de muitos manguezais, de muitos pântanos, e naquela época muito mais do que hoje. Do início do século XX para cá, muitos desses manguezais foram aterrados, muitos deles viraram áreas um pouco mais salubres, né, do que costumavam ser, e essas áreas eram um local de criação de mosquitos que eram transmissores de doenças. Essas áreas eram locais onde esses mosquitos
podiam ali se prosperar e atacar outras pessoas e por aí vai. E o que acontecia no Rio de Janeiro é que, no verão, as pessoas ricas saíam da cidade do Rio e iam para a região serrana, iam para Petrópolis. Não só porque era uma maneira de escapar do calor, mas também porque era uma maneira de se proteger das doenças. Então, o imperador e a corte iam para Petrópolis e as pessoas mais ricas os acompanhavam. A elite da cidade os acompanhavam para lá. A Petrópolis não é longe do Rio, são mais ou menos 40 quilômetros, mas as condições ambientais, as condições sanitárias eram bastante diferentes, porém, claro, de ser uma cidade pequena, né? Então você não tem ali os mesmos riscos de quem estava no Rio de Janeiro. Porém, para os mais pobres, isso não era uma opção. Eles não tinham para onde correr, literalmente. Então, eles eram particularmente afetados por essas grandes epidemias do século XIX. Esse quadro vai mudar um pouco a partir do início da República, né? Em particular na primeira década do século XX. Quando a República se estabiliza, ela vai começar um grande processo de reforma urbana no Rio de Janeiro. A face da capital vai mudar muito na primeira década do século XX. Então, é o momento do governo do Pereira Passos e da parceria dele com o Oswaldo Cruz, né, com o médico e cientista Oswaldo Cruz. O Pereira Passos vai demolir uma boa parte das velhas ruas do centro do Rio para se construir a Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco, que é essa que a gente vê ali na foto do slide. Né? Olha que coisa fantástica. Isso era Rio Branco há mais de 100 anos. A gente já vê ali o prédio do Teatro Municipal, ao lado dele o Museu Nacional de Belas Artes, né? Quer dizer, toda uma série de construções do mundo artístico, cultural, que estavam sendo erguidas ali ao longo dessa principal avenida do Rio de Janeiro, do que era a grande vitrine da modernidade do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo que essas grandes reformas aconteciam, o Oswaldo Cruz estava criando um sistema, não exatamente de saúde pública, né, de hospitais e tudo mais, mas um sistema de combate à doença. Uma rede de vacinação, uma rede de combate a pragas, né, para matar rato, para matar mosquito, porque então a ciência já entendia que esses animais eram os vetores de transmissão de várias doenças infecto-contagiosas. Né? E o Oswaldo Cruz estava começando a mobilizar a população para, enfim, matar esses animais, para tentar impedi-los de transmitir doenças. Né? Então, são mudanças muito grandes, são mudanças muito expressivas, e que estão bastante relacionadas com esse esforço da República de se afastar daquele passado colonial brasileiro, de se afastar daquela herança lusitana e tentar recriar, pelo menos o Rio de Janeiro, à luz dos modernos padrões urbanísticos da Europa, à luz de Paris, né? À luz dos modelos arquitetônicos e urbanísticos do século XIX. Esse modelo da Avenida Central é o modelo do Boulevard Parisiense, né? Quer dizer, uma avenida grande, ampla, ladeada por árvores, né? E que vai reunir os grandes lugares da cultura, as grandes lojas, né? Ela vai ser um espaço central para se usufruir a vida moderna. E é nesse contexto, em 1904, a gente vai ter a revolta da vacina. E aí vamos esclarecer algumas coisas. Né? Primeiro, não foi a primeira vez que se vacinou no Brasil. Existe vacina no Brasil desde o século XIX. Quando a corte de Dom João veio para cá, já estava se aplicando vacina. O que vai acontecer nessa revolta da vacina é que a gente vai ter a combinação de uma série de tensões sociais e políticas que vão acabar associados a um discurso contra a vacina, que vai se tornar um discurso contra o governo. E isso vai explodir numa revolta em 1904, que vai juntar desde as pessoas que não queriam tomar vacina até militares descontentes com o governo, uma oposição descontente com o governo. Quer dizer, vai ser uma convergência de interesses muito amplos, para os quais a vacina vai ser um catalisador
muito conveniente. Então, vamos lá. O que estava acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1904? Primeiro, há um ressentimento muito grande contra essa reforma urbana do Pereira Passos. Muita gente perdeu a casa por causa da criação na Avenida Central. Muita gente foi expulsa de onde morava, de onde gostava de estar, e tiveram que ou ir para a periferia da cidade ou buscar um alojamento nos morros, né, que era mais longe, era mais inconveniente, era muito pior para elas do que estarem ali no centro do Rio. Né? Então, já havia esse descontentamento popular grande contra o governo, além também de uma certa resistência a essa proposta de uma vacinação em massa, dos agentes de saúde que iam entrar nas casas, iam ver as mulheres, quer dizer, tinha ali toda uma série de boatos que estavam circulando, né, de que eles iriam ver as mulheres sem roupas, né? Tudo aquilo ali pesava, tudo aquilo ali entrava dentro desses medos, dentro dessas discussões. Né? As fake news não foram inventadas com os grupos de WhatsApp, elas existem desde que o ser humano aprendeu a falar, né? E elas vêm sendo um instrumento importante para uma série de mobilizações políticas, para uma série de tensões sociais envolvendo ali vários governos, vários momentos da vida pública brasileira em outros países. E é claro que esse descontentamento popular foi aproveitado também por uma série de pessoas da elite brasileira que, vamos dizer, não tinham nada contra as vacinas, né? Até estavam sendo vacinadas, mas que viram nesse descontentamento a oportunidade de fomentar uma rebelião, uma revolta, para atingir os seus próprios objetivos políticos. Então, você tem, por exemplo, um movimento militar muito centrado na academia militar, que naquela época ficava na cidade do Rio, na Praia Vermelha, né, que estava descontente com o governo, né, com aqueles governos civis do início da República, e queriam um retorno a um governo que eles viam como sendo uma coisa mais nacionalista, mais patriótica. Né. Você tem ali uma elite da República também que não estava satisfeita com o presidente. Então, tudo isso converge, né? Tudo isso vai, de alguma maneira, alimentar esse movimento da revolta da vacina. Então, ela não é simplesmente um movimento de pessoas, são pessoas ignorantes que não sabem que a vacina faz bem, que tinham um desconhecimento da ciência. Não, é uma coisa mais complexa do que isso. São muitos problemas sociais que estavam acontecendo naquele momento, e ela foi uma revolta ampla, né? Ela teve um quebra-quebra generalizado em várias partes do Rio, ataques a policiais, ataques a militares, né? A figura do Oswaldo Cruz, que hoje é um herói nacional, né? Mas é uma figura que naquele momento era muito controversa, né? Que era muito atacada por parte da oposição, que tinha uma imagem popular que não era necessariamente boa, né? Então, tudo isso vai estourar ali. Então, é importante para a gente ter em conta que sempre tem mais fatores em jogo do que simplesmente uma rejeição pura e simples à ciência. Né? Talvez o que exista de comum entre aquela revolta da vacina e movimentos anticientíficos de hoje é que, em ambos os casos, a gente tem uma população muito desconfiada da elite, por razões sociais e econômicas, né? Mais do que por razões científicas. Então, naquela época, uma questão associada ali à revolta, à reforma urbana, as pessoas que estão sendo expulsas de casa e por aí vai. Hoje em dia, acho que muito mais uma questão ligada aos escândalos de corrupção, a um mau desempenho da economia, a pessoa que perdeu o emprego, que viu seus sonhos destruídos e que está olhando para a elite do país e dizendo: vocês são os culpados de eu não ter conseguido aquelas coisas que eu queria. Então, tudo isso aí converge. E, como sempre, tem os oportunistas, tem as pessoas que estão ali manipulando esses medos e que não necessariamente acreditam nesse tipo de doutrina, naquilo que eles estão dizendo ali. Simplesmente viram no ressentimento contra a vacina, no ressentimento contra a reforma urbana, um material que podia ser explorado para esses fins aí de fomentar uma rebelião. E depois da revolta da vacina, a grande crise
política envolvendo saúde pública que a gente tem no Brasil é a epidemia de gripe espanhola de 1918. E reparem que essas manchetes de 1918 eu poderia dar um copiar-colar, né, e reproduzir hoje em dia. O Rio continua a ser um vasto hospital, né? O governo continua a ter uma desídia criminosa no combate à pandemia. É preciso demiti-lo, né? Isso aí poderia ser aplicado para tanta gente hoje em dia, né? Mas veja como tem, né, um cenário ali comum, né, de que o Brasil não estava preparado para lidar com uma emergência de saúde pública daquele porte. E, bom, como é que a pandemia da gripe espanhola chegou no Brasil? Como é que ela se espalhou pelo país? Ela chegou aqui por meio das rotas dos navios transatlânticos. Então, os primeiros grandes focos da pandemia da gripe espanhola no Brasil foram os portos brasileiros. Foi o Recife, foi Salvador, foi o Rio de Janeiro, onde desembarcavam os passageiros e as tripulações dos navios. Muitas vezes, alguns deles estavam infectados, né? E aí, se você tem uma pessoa infectada num navio, que é um ambiente fechado, vai disseminar para todo lado, né? E dali, então, ela foi se espalhando pouco a pouco para o interior do Brasil. E, em 1918, a rede pública de saúde no Brasil era praticamente inexistente, né? Só tinha ali as santas casas e tal. E é claro que o impacto da gripe espanhola no Brasil vai ser enorme, né? A estimativa é que tenham morrido de gripe 50 mil brasileiros, numa população de 30 milhões. Né? Isso seria o equivalente, nos números de hoje, a mais ou menos 350 mil. A gente está pior hoje do que estava na época da gripe espanhola. A gente vai bater essa semana a marca dos 400 mil mortos no Brasil, mas esses são apenas os números oficiais. Né? Se a gente olhar as projeções, por exemplo, mortes por síndrome respiratória aguda, a gente já passou do 500 mil de mortos no Brasil. E continua a morrer muita gente. Né? Então, a gente não tem ainda uma dimensão de qual vai ser o nosso peso final, né? Nosso cálculo final de morte nessa pandemia. Mas, sem sombra de dúvida, já é a pior tragédia em termos de saúde pública da história brasileira. Então, a única coisa que matou mais do que isso na história do Brasil foi quando os portugueses chegaram aqui e infectaram os índios e teve aquele genocídio. Né? Mas, em termos da história moderna brasileira, não tem nada semelhante a isso. E é interessante, né? Quer dizer, o meu avô era vivo nessa época. Né? Nessa época, o meu avô era uma criança de 10 anos, mas eu nunca conversei com ele sobre a pandemia. Ele me contou muitas histórias da Primeira Guerra Mundial, né? Mas nada sobre a pandemia. E na época, bom, meu avô morreu, eu era criança ainda, eu também não sabia que tinha existido uma pandemia de gripe espanhola. Só fui aprender isso muito mais tarde. Ainda que na escola ela fosse praticamente uma nota de rodapé da história da Primeira Guerra Mundial. A gente não falava muito da gripe espanhola, não se aprofundava muito nela. E é uma pena, né? Eu diria hoje que, à luz do que a gente está vivendo com o coronavírus, a pandemia da gripe espanhola é um assunto subexplorado. Tem muita coisa para se pesquisar sobre ele, tem muita coisa para se estudar sobre ele. E é claro que nos próximos anos a gente vai ter uma onda, né, de pesquisas e que a gente vai estar olhando para a gripe espanhola a partir da nossa perspectiva do coronavírus. O que a gente aprendeu nesse último ano, as coisas que a gente viveu, os nossos medos, as nossas expectativas, o que foi diferente, o que foi semelhante. Por exemplo, tem estudos muito interessantes comparando cidades americanas na gripe espanhola com relação ao lockdown. Que cidades fizeram, que cidades não fizeram, qual foi o impacto disso para as mortes, qual foi o impacto disso para a economia, e por aí vai. E eu tenho um amigo, né, um jornalista, o Davi Putter, que está escrevendo um livro sobre o Carnaval de 1919, um carnaval posterior à gripe espanhola, que foi um carnaval de celebração da vida, né? Foi um carnaval em que as pessoas que tinham sobrevivido àquela tragédia queriam viver o amor, a alegria, né? Então foi um carnaval explosivo, né? E claro que para fazer essa pesquisa o Davi está levantando muitos dados da época, reportagem de jornal. Ele fez há alguns meses uma live super interessante sobre isso, falando do que ele tinha descoberto. E é incrível como se parece muito. É incrível como tem várias histórias daquela época que a gente pode puxar para hoje.
essa dificuldade da cidade responder à pandemia, a dificuldade das pessoas se comportarem da maneira adequada, né, para evitar a propagação do vírus, estava tudo lá. E numa época em que o conhecimento da ciência era muito menor com respeito a pandemias do que ele é hoje em dia. A ciência avançou muito em 100 anos, mas a nossa capacidade de organização política, de resposta política a um tipo de tragédia como essa, não necessariamente avançou na mesma proporção. Bom, o que acontece na Era Vargas, né, que vai ser um período importante nessa história? O Vargas vai criar um sistema de saúde pública, só que limitado, né, que não vai estar tão amplo, não vai estar tão forte quanto que a gente existe hoje. E que ele estava muito limitado aos institutos dos sindicatos. Então, para usar aqueles sistemas de saúde pública, você não tinha ainda o SUS, né? Você tinha que ser trabalhador, um contrato formal de trabalho, vinculado a um sindicato, e aí você ia usar o hospital, a clínica, que estava associado àquele setor profissional. Por exemplo, você tinha o Hospital dos Servidores Públicos no Rio de Janeiro, ou você tinha um instituto, sei lá, dos ferroviários, e a partir dali você ia, né, para um médico. Né? Esse meu avô da gripe espanhola, ele me contou uma vez que a primeira vez que ele foi ao médico, ele já era adulto, né? Foi quando ele começou a trabalhar, ele era comerciário, e aí pelo sindicato dos comerciários ele tinha direito a esse atendimento médico. Imagina, né? Se ele já tinha 18, 19 anos, ele nunca tinha ido ao médico quando era criança. Você não tinha o que a gente tem hoje no Brasil, que vocês desde bebê, né, os pais de vocês levam vocês lá no SUS, vocês tomam vacina e tudo mais. Isso não existia 100 anos atrás, era algo muito mais precário. E ele vai começar a se expandir na Era Vargas com essas limitações. Então, era basicamente um sistema de proteção social, um sistema de saúde pública que beneficiava os trabalhadores urbanos com contratos formais de trabalho, o que era uma minoria da população brasileira, mas já era um avanço. Significava que, pela primeira vez na história brasileira, trabalhadores pobres tinham algum nível de assistência médica, tinham algum nível de proteção contra a doença, algum nível de amparo. Né? Assim, para pessoas como meu avô, por exemplo, isso foi um marco histórico, foi um marco na vida deles, né? Uma coisa ali que os impactava muito. E detalhe, esse meu avô era estrangeiro, né? Ele é italiano. Então, assim, mesmo para um estrangeiro que vivia aqui, mesmo para um imigrante, isso era algo que estava disponível. Então, olha aqui que coisa interessante, como é que o país está mudando, né? Como é que tinha ali uma transformação naquela sociedade. Bom, o marco seguinte dessa grande mudança vai ser a década de 1980. O Brasil estava se redemocratizando e, na década de 80, na Constituinte, vai ser criado o Sistema Único de Saúde, que é aquilo que a gente tem hoje, e que é uma tentativa de trazer para o Brasil um modelo de um sistema público amplo de saúde, como o National Health System britânico, que foi o grande pioneiro, né, o grande exemplo para outros países, e que é algo muito raro em países em desenvolvimento. Fora o Brasil, o único país em desenvolvimento, o único país do sul global que tem uma proposta parecida com essa é Cuba. Cuba é um país socialista, né? Então, assim, fora Cuba, o Brasil é o único país do sul global com esse nível de ambição, de criar um sistema de saúde pública em que toda a população pode usar. Qualquer pessoa pode ir ao SUS, brasileiro, estrangeiro. Então, você pode entrar no posto de saúde para ser vacinado, você pode entrar no hospital para ser atendido, para fazer uma cirurgia. Isso é algo muito impressionante, isso é uma ambição muito grande para um país do porte do Brasil. E lembrando que nos anos 80, quando o Brasil formula esse objetivo, o Brasil era muito mais pobre do que ele é hoje em dia, era muito mais desigual do que ele é hoje em dia. E a nossa própria universidade, a UERJ, teve um papel muito importante nessa história, principalmente por conta dos nossos colegas do Instituto de Medicina Social. São nossos quase vizinhos, eles estão ali no 7º andar. Eles são um instituto que, ao longo da história, foi muito importante para pensar a política pública de saúde no Brasil.
e que desde os anos 70, desde o final da ditadura, estão ali pensando maneiras de propor uma política de saúde alternativa, alguma coisa que fosse realmente mais abrangente, né, para a população brasileira. Então, olha que importância para a nossa universidade na história brasileira. Né? A gente é uma das sementes do SUS. Não somos a única. Né? Tem no Brasil, desde o início do século XX, um movimento médico, um movimento científico muito importante, conhecido como movimento sanitarista, e que nasce ali daquelas preocupações de médicos e cientistas como Oswaldo Cruz, como Carlos Chagas, né, que tem essa visão de que para combater epidemias no Brasil, para combater as doenças no Brasil, você tem que pensar política pública. Não é só o tratamento do médico com o paciente no hospital, é alguma coisa mais ampla, né, uma transformação mais expressiva da sociedade que tem que ocorrer ali. Então, esse movimento já tem mais de 100 anos no Brasil, e ele ganha muita força a partir da redemocratização, e praticamente todos os ministros da saúde que o Brasil teve desde os anos 80, com outra exceção, como o Pazuello, são médicos que vieram dessas discussões dos sanitaristas, né? Que vieram desse tipo de debate, que vieram desse tipo de envolvimento público. O que é muito interessante, porque embora haja uma grande instabilidade entre quem ocupa os ministérios da saúde no Brasil, tem uma continuidade grande em termos de política pública. Independente de quem seja o ministro, tem uma equipe de técnicos, tem uma equipe de médicos que está levando adiante essas grandes bandeiras sanitaristas. Isso é interessante. Você tem poucos órgãos públicos no Brasil que têm essa continuidade tão grande, tão expressiva. Então, vou dizer para vocês, para olhar alguma coisa parecida com o SUS, a gente tem que sair dos países em desenvolvimento, a gente tem que olhar para as experiências sociais democratas da Europa. Os Estados Unidos não têm algo como o SUS, mesmo hoje em dia. O que Obama aprovou foi um mecanismo pelo qual o governo americano paga o seguro-saúde das pessoas mais pobres, mas elas são atendidas pelo setor privado. Não é uma medicina pública, né? Não é uma medicina que esteja ali disponível para todo mundo. Então, é alguma coisa ali muito impressionante, né? É uma ambição brasileira muito forte, ainda que ela nunca tenha sido totalmente implementada. Claro que qualquer hospital público brasileiro, qualquer tarefa pública brasileira, o que a gente vai ver é um nível de precariedade grande, é um nível de fragilidade grande. O SUS é muito mais uma promessa, uma opção, do que realmente alguma coisa que funcione como a gente gostaria que ele funcionasse. Mas o meu ponto para vocês é que ele é um marco, não só de política pública, eu diria que ele é um marco civilizatório na história do Brasil. E eu vejo isso muito conversando com estrangeiros que estão aqui. Nos últimos anos, eu fiz alguns trabalhos com refugiados no Brasil, e eles sempre comentavam comigo muito emocionados, até chorando mesmo, da alegria que era para eles pegar os filhos, irem num posto de saúde e os filhos receberem a vacina. E essas histórias me comoviam muito. E agora que eu estou também querendo muito tomar a vacina, né, eu acho que eu me identifico muito mais, né, com esses refugiados venezuelanos, congoleses, né, aqui no Brasil, e que entendiam que você poder receber essa vacina é algo que faz a diferença. E por ser algo público, né? Então, como é que está a fila para a vacina? Não é quem tem mais dinheiro é vacinado primeiro. Quem é o grupo prioritário? São os idosos, né? São os profissionais de saúde. Agora somos nós, os professores, né? Então, a minha expectativa é que eu vou ser vacinado daqui a mais ou menos 1 mês e meio, alguma coisa assim, né? Então, isso é um outro nível de debate ético, isso é um outro nível de debate em termos de sociedade, do que a gente quer ter, de quem merece uma atenção prioritária, né, de quem precisa ser atendido primeiro. É uma coisa realmente muito impressionante, muito impactante. E uma das primeiras criações do SUS, um dos primeiros desafios do SUS, foi responder à epidemia de AIDS nos anos 80. A criação do SUS é contemporânea à eclosão da epidemia de AIDS, e o Brasil desenvolveu um programa anti-AIDS, né, no âmbito do Ministério da Saúde, que se tornou uma referência internacional. Esse programa anti-AIDS brasileiro é muito inovador, né, pela maneira como ele dialoga com vários grupos, pela maneira como ele dialoga, sobretudo com populações mais vulneráveis, mais discriminadas, né?
Então, lembra do que eu dizia para vocês nas primeiras aulas do curso? Como falar de epidemias é falar de desigualdade, é falar de grupos marginalizados, é falar de uma série de preconceitos. Como a eclosão de uma epidemia com muita frequência reforça esses preconceitos. Então, no primeiro momento, o grupo de risco de AIDS era considerado como sendo os homossexuais, era considerado como sendo pessoas que trabalham na indústria sexual, né, prostitutas e tudo mais, e grupos que tradicionalmente são mal vistos pela população brasileira, né? Grupos que tradicionalmente são encarados ali como um problema social. Então, olha que coisa fantástica, você tem um programa de governo, você tem uma política pública que está olhando para esses grupos marginalizados, está dizendo, vocês são a prioridade para nós. A gente vai se esforçar para proteger vocês. Olha, isso só é possível no âmbito de uma democracia. Nenhum regime autoritário vai ter uma política pública dessas. E assim, quando eu trabalhava com cooperação social, na década de 2000, em várias reuniões eu ia com o pessoal do programa anti-AIDS, para discutir questões de saúde e tal, e eles sempre me impressionaram muito pelo altíssimo nível de qualificação técnica, pelo compromisso deles com uma série de temas sociais, né, pela visão deles de direitos humanos. E, às vezes, eu achava, inclusive, que eles tinham uma percepção melhor do que a dos próprios diplomatas brasileiros para essa área da saúde pública. Por exemplo, quando a gente discutia AIDS na África, né, que é um problema muito grave, em especial no Cone Sul africano, eles me diziam assim que, na época, era uma discussão sobre o Zimbábue, né, o Zimbábue, na época, era ditadura, era o governo do Mugabe. Então, assim, vamos fazer um programa anti-AIDS no Zimbábue, não sei o quê, o Itamaraty interessado nisso e tal. Eles diziam, olha, o Zimbábue só vai conseguir combater a AIDS quando se democratizar. Não tem jeito, porque senão você não vai conseguir chegar na parcela mais vulnerável da população. Você não vai conseguir fazer uma política pública voltada realmente para eles. No caso do governo brasileiro, foi não só essa política pública orientada para grupos mais frágeis, como foi também trazer representantes desse grupo para o Ministério, para o governo, para que se discutissem junto com eles materiais de campanha, para que se discutissem junto com eles, né, a melhor maneira de pensar o combate àquela epidemia. Então, era você ter, por exemplo, representantes das trabalhadoras sexuais ajudando a elaborar uma cartilha que fosse compreensível para mulheres daquelas condições, né, para pessoas muito pobres, com baixo nível educacional. Você não podia fazer uma cartilha que fosse muito sofisticada do ponto de vista técnico-científico, mas que nenhuma delas fosse entender. Né? Então, é a sensibilidade. Qual é a melhor maneira de se chegar, por exemplo, nas travestis, a melhor maneira de abordar os riscos que esse grupo corre, né? E por aí vai. Né? Então, quer dizer, é um programa fantástico, é uma coisa que o Brasil pode e deve se orgulhar. E acho que é um grande exemplo de como ser uma democracia faz diferença em muitos aspectos. Né? Como ser uma democracia é algo que tem muitos desdobramentos, não só para essa ambição de se proteger a população brasileira como um todo, mas também para a sensibilidade social, para o modo como essa política de saúde vai dialogar com outras políticas sociais. E o programa anti-AIDS vai ter desdobramentos diplomáticos para o Brasil. Ele vai ter um impacto grande na maneira pela qual a política externa brasileira vai passar a incorporar vários desses temas, né, da diplomacia de saúde. Talvez o mais expressivo deles seja uma longa campanha que o Brasil vai conduzir na Organização Mundial do Comércio para se quebrar patentes de medicamentos. Para fazer que, no caso de uma epidemia, que no caso de uma grave situação de saúde pública, os governos possam deixar de pagar uma série de direitos de propriedade para essas empresas farmacêuticas, de modo a poder produzir medicamentos em grande quantidade a um custo muito barato. Então, isso é uma negociação muito complexa que vai culminar ali em 2001, quando a OMC vai concordar com esse tipo de prática. Né? E é algo que juntou o Brasil com a Índia, é algo que juntou vários grupos políticos diferentes dentro do Brasil. Por exemplo, na época, o ministro da Saúde era o José Serra,
que não é médico, né? Ele é economista, mas é um cara que soube montar uma equipe técnica de alta qualidade, que soube mergulhar nesse tema da quebra dos patentes, né? Dar todo o apoio ali que o Itamaraty precisava. O embaixador do Brasil na Organização Mundial do Comércio na época era o Celso Amorim, que depois, bom, ele já tinha sido ministro das Relações Exteriores antes, né, no Itamar Franco, e depois ele voltou a ser no governo Lula, e com certeza é um dos pontos altos da carreira dele. Então, olha que barato, né? Você tem vários elementos diferentes da sociedade brasileira convergindo nessa defesa de um princípio de saúde pública. Você tem o Itamaraty, você tem o Ministério da Saúde, você tem o apoio político partidário de pessoas da elite do país, né? Todos eles trabalhando juntos naquela situação ali para promover um entendimento, para promover uma melhor cooperação. Tudo que a gente não tem hoje, né? E esse era o Brasil de 20 anos atrás. Então, olha o que a gente perdeu. Olha quanta coisa legal a gente tinha construído desde a redemocratização e que, de alguma maneira, hoje a gente não está mais conseguindo colocar em prática. Então, essa quebra de patentes, no caso dos programas anti-AIDS, ela é muito importante na fabricação de vários remédios. Né? Pessoas que estão doentes com HIV, que estão infectadas com HIV, tomam um coquetel muito complexo e que tem sido cada vez mais bem-sucedido em mantê-las vivas, em mantê-las com saúde, o que era uma coisa que não acontecia lá no início da epidemia. Né? As pessoas que eram infectadas tinham ali uma sobrevida muito curta. Né? Para a minha geração, né, eu vi a epidemia de AIDS quando eu estava no final da infância, no início da adolescência. Algo que me marcou muito foram os músicos brasileiros, dos quais eu era fã, que morreram de AIDS. O Renato Russo, da Legião Urbana, o Cazuza, e o modo como eles falaram publicamente da doença. Isso foi muito importante também, né, de quebrar esses tabus, de se manifestar publicamente sobre isso, de falar da AIDS nas suas canções. O Cazuza dizia isso, que ele se sentia uma cobaia de Deus, né? Ele se sentia ele completamente vulnerável diante de tudo isso. Então, isso também ajudou bastante no processo de sensibilização da sociedade brasileira para o que estava acontecendo. Tem um comentário da Luísa aqui no chat, dizendo como mudou isso, essa visão que a gente tem hoje coletiva sobre a doença. Luísa, você quer aprofundar isso? Quer fazer um comentário? Pelo que você tem acompanhado hoje nas redes bolsonaristas, pelo que você tem visto hoje, né? Esse teu trabalho aí de pesquisa. Então, era sobre isso mesmo que eu estava pensando. Porque uma das coisas que eu tenho notado, isso aí não tem uma base, né? Só uma percepção, é de que muito dessas redes têm essa coisa de imitar os Estados Unidos, né? Eles têm esse americanismo assim, muito... E essa lógica de que a saúde ela é um bem que você adquire como outros produtos, né? Então, você tem que pagar por aquilo, você tem que merecer aquilo ali através da compra. E como os Estados Unidos não têm, então por que a gente vai ter também, já que a saúde lá é melhor sendo privada do que a nossa pública, né? E é uma grande dificuldade nos grupos que eu tenho assistido. Aliás, essa semana é uma semana complicada de volta de muitas fake news. Acho que essa CPI da Covid mexeu bastante ali com o que eu tenho anotado, né? Boa percepção, Luísa, boa percepção. É muito triste, assim, realmente. Eu até confesso que eu fiquei uns dias assim sem ver, porque eu estava ficando irritada demais, mas assim, muita reforçando fake news, dizendo que vacina mata, vítimas da vacina, descobri que tem um negócio no Telegram, vítimas da vacina internacional, enfim. Eu acho que isso tem um pouco de origem nessa dificuldade que esse grupo tem e que, de alguma maneira, as elites políticas, nesse momento que você está falando, elas tinham mais claras, né? Eu lembro que a entrevista que eu vi do Drauzio sobre a AIDS, o que eles falavam é que sentaram, um grupo de médicos sentou com o Serra e falou, olha, você precisa fazer alguma coisa, porque senão isso vai ser um problema de saúde pública daqui a pouco. Eles compararam com, se não me engano, a África do Sul. E aí ele falou, tá bom. E aí eles reuniu um grupo dos maiores especialistas. E aí eles decidiram fazer uma política aí, né, pública, porque se entendia que aquilo ali
era uma maneira de proteger o coletivo. Isso é inadmissível dentro da lógica bolsonarista hoje em dia, porque eles não conseguem entender que se você, né, não usa máscara, se você não se vacina, se você não fica em casa, você não está só se arriscando, você está colocando os outros em risco. Essa coisa do coletivo é muito complicado, não entra, não funciona, entendeu? Acho que é uma base ideológica muito individualista, né? O núcleo é apenas a família, a sociedade é uma selva onde é cada um por si, Deus por todos, você protege os seus, né? Você tira o melhor proveito, e aí quando você não entende a sociedade como um coletivo, você não entende medidas coletivas de saúde, entendeu? Então, pelo menos é meu ponto de vista, me parece um pouco isso, assim, não sei se faz sentido para vocês, mas me chama a atenção essa grande dificuldade que se tem do esforço coletivo. Inclusive, uma das coisas que o Bolsonaro falou assim que ele assumiu é que ele ia cortar a política de apoio à AIDS, porque era gastar com quem tinha feito alguma coisa errada, entendeu? É uma grande dificuldade de entender que quando ele está investindo na prevenção do HIV, por exemplo, quando você tem alguém que está medicado, que está com uma carga viral baixa, a chance dele transmitir é mínima. Então, você diminui aquele problema lá para frente, né? Então, é isso, ele não consegue pensar o plano geral e os esforços coletivos. Pelo menos me passa um pouco essa lógica, assim. Agora, é interessante, porque quando o Bolsonaro foi esfaqueado durante a campanha, ele foi salvo pelo SUS. Ele foi levado para o hospital público, ele foi operado, o ferimento dele era grave, né? E ele foi salvo graças a esse sistema. Depois, claro, fez tratamento em outros lugares, mas naquele momento da emergência estava ali. Na época, houve até um movimento bonito dos seguidores dele, dos apoiadores dele, de fazer uma doação para aquele hospital, uma coisa assim. Tinha ali aquela percepção no momento de que era algo importante. E outros governantes que têm uma visão parecida com a do Bolsonaro, como a do Boris Johnson no Reino Unido, o Johnson foi internado com coronavírus, um caso grave, né? Ele foi para a UTI. E ele saiu fazendo altos elogios ao sistema de saúde pública britânica, de como era uma coisa importante. E, aliás, isso é muito comum no Reino Unido. Né? Por exemplo, eu tenho um amigo que é editor do Guardian, do jornal britânico, e ele teve um infarto no ano passado. Ele infartou na rua, que é uma coisa super grave, super séria. E ele foi levado para um hospital, né? Foi atendido, se recuperou. E ele falou que o que aconteceu com ele é algo muito raro. A maioria das pessoas que têm um infarto na rua morre. E ele escreveu uma reportagem linda sobre isso, e elogiando muito, né, o sistema de saúde britânico, né, de como uma coisa importante, como uma conquista da sociedade britânica, e que é uma coisa também que está muito presente hoje aqui. Né? Muita gente que está tomando uma vacina no Brasil fala viva a ciência, viva o SUS, né? E que realmente é. E que eu acho que nem sempre a gente valoriza como deveria, em particular na classe média alta, onde a primeira coisa que a gente faz quando começa a ganhar um pouco mais de dinheiro é pagar um plano privado de saúde. Mas o SUS é importante também, mesmo que a gente não utilize com muita frequência. Né? Eu espero daqui a um mês e meio, 2, né, ser vacinado e vai ser no SUS. No comentário do Wallace aqui, é horrível viver um momento em que o principal ente governamental que deveria estar ajudando na luta contra a pandemia está colaborando para o agravamento da mesma. Acho que essa é uma situação única no Brasil, do Brasil no mundo. Né? A gente tem outros presidentes, outros governantes que também tiveram políticas negacionistas, mas que foram talvez mais inconsistentes do que o Bolsonaro. O Trump, por exemplo, né, que a partir de um certo momento começou a falar disso, né, de vacina e tal, é mais complicado aqui no Brasil. E está muito ao sabor dessa conjuntura política. Vai ter CPI, não vai? O governador de São Paulo vai vacinar, não vai? Mas eu acho que tem coisas mais profundas. Não sei se vocês já viram o que está circulando agora nas redes sociais, que é a foto do ex-ministro Pazuello ontem, num shopping center de Manaus, que ele está lá passeando domingo de tarde no shopping, muito tranquilamente, sem máscara, e ele foi abordado por uma senhora, né? Ela, vem cá, por que você não está usando uma máscara? Você não sabe que tem uma pandemia? Ele falou, não, é verdade, tem que usar, né? Onde é que eu posso comprar máscara? Você imagina, cara, esse era o ministro da Saúde, né? Esse era o sujeito que estava encarregado de combater a pandemia. Então, assim, é um nível de negacionismo tão alto que a gente se pergunta o que é a política pública de fato
no que é um mecanismo psicológico de negação do problema, de fingir que o problema não existe. Né? Eu acho que é uma coisa que está muito forte, muito evidente também na reação do governo. Maurício, Diga, Alessandro. essa que eu passei, né, ao longo aí no feed das redes sociais por essa foto do Pazuello com esse comentário. Você chegou a ver isso, né, em alguma fonte mais confiável, que não seja apenas as redes sociais? Porque assim, eu achei tão absurdo que eu considerei a hipótese de eventualmente ser uma fake news, né? Assim, você chegou a ver isso em Olha, eu alguma... também considerei isso, Alessandro. Eu achei tão absurdo que eu falei, cara, não é possível. Isso aqui deve ser uma foto de arquivo, deve ser algum outro momento. Mas aí eu fui olhar a fotografia, ele está na praça de alimentação do shopping. Tem muita gente atrás de máscara. Então, quer dizer, é uma foto da pandemia, né? Não é uma coisa feita em outro momento. E aí os grandes jornais começaram a repercutir a foto e atestar a veracidade do que estava ali. Isso, olha, hoje em dia no Brasil, se você vir algo absurdo, provavelmente é verdade. Provavelmente é algo que de fato está acontecendo. Né? Em épocas normais seria, né, muito mais, não, peraí, não é possível, o cara não vai agir dessa maneira e tal. Inclusive, é uma foto interessante porque ele está muito tranquilo, ele está muito relaxado, ele está muito à vontade. Né? Ele não parece nem um pouco estressado com nada. É um senhor passeando ali no domingo à tarde, como se não tivesse nenhuma grande preocupação no mundo. E em Manaus, né, Maurício? Sim, eu acho que é muito emblemático. Manaus, né, que Em foi Manaus. talvez o Ele principal local de tragédia no Brasil durante a pandemia, né? Mas é a cidade do Pazuello, né? A família dele é de lá, né? Mas isso, né? Você está ali na cidade que talvez mais do que qualquer outra no Brasil ilustra a nossa tragédia humanitária na pandemia e nem isso é suficiente, né? Nem isso dá margem para nada. Mas a gente vai falar muito do governo brasileiro na aula que vem, né? Que vai ser a aula sobre a pandemia atual. Por agora, eu queria só reforçar essa diferença. Como é que há 30 anos atrás, como é que há 20 anos atrás, a gente tinha uma maneira de pensar a política pública de saúde muito diferente do que a gente tem hoje em dia. E vejam, em 88, na Constituição, o presidente do Brasil, José Sarney, não é que fosse uma liderança política, um estadista, uma liderança iluminada, né? Um homem super correto, não, era o Sarney, gente. Mas mesmo assim, tinham essas coisas positivas acontecendo. Mesmo assim, tinha tudo isso, né? Esses avanços todos ocorrendo no Brasil, inclusive porque eram coisas que estavam para além da opinião de um ministro, para além da opinião do presidente. Tinha um movimento na sociedade brasileira muito forte nessa direção. Uma classe médica, um grupo de cientistas, um grupo de ativistas, estava todo mundo muito mobilizado com relação a isso. Bom, qual é o legado positivo do Sistema Único de Saúde? Né? Como é que ele muda a maneira pela qual o Brasil combate epidemias? Com tudo que eles têm de fragilidade, com todos os seus problemas, né? Muita coisa boa foi criada pelo SUS. Por exemplo, a capacidade brasileira de organizar grandes campanhas de vacinação. O Brasil é capaz de vacinar milhões de pessoas por dia. Se não me engano, o recorde foi 4 milhões. A gente não está conseguindo fazer isso agora porque falta vacina, né? Porque falta insumo. Mas o Brasil tem uma infraestrutura capaz de fazer isso, que é muito capilarizada. Eu moro ao lado de um posto de saúde. Dou um passo do meu prédio e eu estou no posto de saúde. E eu vejo pessoas que estão entrando lá o dia inteiro, né? Pessoas às vezes muito frágeis fisicamente, ou muito pobres, e que estão recebendo a sua vacina. Isso é algo muito importante, né? Isso é algo muito, muito substancial na construção do Brasil. E além do SUS... Maurício, diga. Só te interromper, essa questão do SUS, eu tenho usado por causa do meu filho, né? Eu vacino criança, você vacina todo mês, praticamente. E uma das coisas que me chama a atenção da organização dessa questão de vacina é que eu mudei de bairro, então eu mudei de posto. Quando eu cheguei no posto novo, eu dei o meu nome, dei o nome do meu filho, e eles tinham todo o histórico dele. Qual a vacina que ele tinha que tomar, qual a idade certinha, eles já sabiam tudo, assim, estava tudo super organizado. Eu já fui lá, a moça me pediu as coisas para eu acertar minha vacinação, então, assim, eles têm todo o histórico da família, e super organizado, né, funcionando muito bem, né? Então, a gente acaba esquecendo disso porque não frequenta, mas existe muita gente competente, inclusive, trabalhando nesse lugar.
Com certeza, né? Quer dizer, eu sou filho de profissionais de saúde, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe trabalharam na saúde pública brasileira em vários níveis, em várias cidades e estados diferentes. Meu pai, particularmente, toda a carreira dele foi na saúde pública brasileira. Então, é uma coisa muito forte para mim, porque eu cresci vendo isso. Né? Eu era criança, eu ia com meu pai nos hospitais e tal. Ainda que eu visse também toda essa precariedade. Né? E meu pai é alguém muito crítico daquilo que o SUS não conseguiu fazer, né? Daquilo que o SUS não conseguiu obter. Eu sou mais otimista, eu destaco mais para o meu pai as coisas legais que o SUS fez, né? E como ele mudou a vida de muita gente. Então, se você olhar os dados, por exemplo, de expectativa de vida no Brasil, de mortalidade infantil, é antes e depois do SUS. É uma mudança muito grande, uma mudança muito expressiva. E ele é uma das grandes conquistas da democracia brasileira, se não for a maior. Então, é algo para a gente valorizar, é algo para a gente, né, pesquisar, entender de uma maneira muito, muito forte. E, além do SUS, a gente tem no Brasil algumas instituições científicas de primeira categoria, centros de excelência, como a Fiocruz, como o Butantan, que desenvolveram respostas inovadoras, criativas, para as epidemias que o Brasil enfrentou. A gente tem, por exemplo, o papel do Butantan agora na parceria com a Sinopharm, né, para fabricar a Coronavac, para espalhá-la aqui pelo Brasil. E, olha, se a gente não tivesse a Coronavac, a gente está no Brasil mais ou menos 1/3 Coronavac, 1/3 AstraZeneca e 1/3 Pfizer. Então, a gente tem ali muito bem distribuído entre as principais fontes, né? Mas, sobretudo, no início da vacinação, só tinha Coronavac. Então, ela teve um impacto super importante nesse primeiro momento. Ou do que foi, por exemplo, o papel dessas instituições ali no combate à AIDS, né? Ajudando, né, na formulação do programa anti-AIDS, ou na epidemia de Zika, ali em 2016, 2017, né? Identificando as origens da epidemia, fazendo um esforço também de vacinação. Tudo isso é fundamental. Então, a gente tem uma história no Brasil, pelo menos nos últimos 35 anos, 40 anos, de uma resposta bem-sucedida a epidemias, de criar soluções baratas, adaptadas para a realidade brasileira. Por que isso falhou na pandemia atual? Por que isso falhou na resposta ao coronavírus? A gente vai discutir isso em detalhes na próxima aula, né, que é a aula que vai fechar o nosso curso. Mas eu deixo aqui a pergunta para vocês, né? Eu deixo aqui a pergunta como algo que para vocês pensarem ao longo dessa semana e para a gente responder na semana que vem. E vou agora abrir para as perguntas de vocês, vou agora abrir para os comentários de vocês. Maurício, tá me escutando bem? Te escuto bem, Marcelo. Eu tenho uma pergunta em relação a P2, né, o trabalho em grupo. Se seria possível, você falou para a gente que poderíamos trazer sugestões, mas aí eu estava, acho que antes das aulas voltarem, eu estava lendo um artigo que o Harari escreveu sobre faltam de líderes mundiais assim, para combater a pandemia. Só que é um artigo curto. Aí a minha pergunta é se a gente poderia trazer como grupo ou realmente tem que ser uma obra literária? Tem que ser um romance, tem que ser uma obra literária, alguma coisa maior, substancial. O artigo é bom, mas é diferente da proposta que eu quero desse trabalho. Eu quero que vocês leiam uma obra de ficção sobre epidemias. Porque o que eu quero com esse exercício? É vocês terem um olhar que desenvolva a empatia, que desenvolva a sensibilidade, e a ficção faz isso de uma maneira muito melhor do que uma literatura acadêmica ou jornalística. Tá bom, então. Obrigada. Mais perguntas, mais comentários? Professor, tá me ouvindo bem? Te ouço bem, ó. Tá. Eu acho que, assim, a pandemia ter sido
combatido de um jeito mais eficaz. Mas eu acho que o que colaborou, né, para o aumento dos casos de mortes, eu acho que foi principalmente a instabilidade política que a gente está vivendo no momento. Eu consigo apontar aí, pelo menos que eu vejo, é que esse governo foi o que ajudou a corroborar, na verdade, com o aumento de mortes de casos. Sem dúvida, né? A questão principal é a política. E não só a do governo, mas também uma série de pressões empresariais para não ter lockdown, né? A gente vê, por exemplo, o que são as regras de isolamento social no Rio de Janeiro ou em outras grandes cidades, elas são totalmente incoerentes. Elas estão respondendo muito mais a esse jogo de pressões políticas e econômicas dos grandes grupos sociais do que a um pensamento científico sistemático de como é que deve ser a resposta à pandemia. Mas a gente vai abordar isso em detalhes na aula da semana que vem sobre o Brasil contemporâneo. Bom, tem a pergunta do professor... Arthur. Desculpa, pode falar. Não, tranquilo, diga. Tá, é que outra coisa que eu vi também que me impactou bastante foi um decreto, acho, uma lei aí, que vai que empresários com a vacina, né, as vacinas não aprovadas pela Anvisa, nos funcionários de suas empresas. Não sei se você ficou sabendo disso. Estou acompanhando, acho que a Câmara aprovou isso, mas ainda não virou lei, né? Isso é absurdo, não existe lugar nenhum do mundo, mesmo num país que não tem um sistema público de saúde, como os Estados Unidos, quem compra a vacina, quem distribui a vacina são os governos. O que acontece aqui no Brasil? Teve esse movimento de empresários para comprar as vacinas para os seus funcionários, mas isso não foi adiante, porque as empresas estrangeiras que fabricam as vacinas só vendem para governos. Elas não vendem para empresas privadas em outros países. O que essa proposta de lei está tentando fazer é que o Ministério da Saúde compre as vacinas em nome das empresas e depois elas sejam distribuídas para o setor privado. Quer dizer, é quase como se o Ministério fosse atuar como um testa de ferro, né, dessas empresas. Então, é algo muito sério, é algo muito complicado. Bom, tem uma pergunta do Arthur sobre o trabalho. Qual é a data limite para a apresentação? As aulas vão até o dia 29 de maio. A nossa última aula vai ser semana que vem. Segunda que vem é o dia 3 de maio. Então, vocês podem apresentar a partir de qualquer momento depois disso. É só me mandar um e-mail e a gente combinar uma data até o dia 29, que é a última data disponível. Não precisa ser necessariamente às segundas-feiras, no horário da aula, né? Preferencialmente sim, porque acho que mais pessoas podem vir assistir, mas se vocês também não tiverem essa oportunidade, poderia ser em outras situações. Bom, a pergunta da Melissa. Maurício, queria saber suas considerações sobre a relação do populismo com o movimento anti-vacina, uma vez que uma das principais características do populismo é a desconfiança com a elite. Atualmente, eu não estou conseguindo ler o finalzinho do seu comentário, Melissa. Se você puder ler para mim, eu agradeço. Oi, você está me ouvindo bem? Ouço bem. Então, eu estava perguntando sobre essa questão da relação do populismo com o movimento de vacina, e aí o final falava que, mais uma percepção minha, que atualmente essa elite, assim, principalmente no Brasil, parece mais ser os acadêmicos, os cientistas, do que uma elite assim, empresarial ou até de comerciantes mesmo. Boa questão, Melissa. Vamos lá. Você tem razão, né? O que caracteriza movimentos populistas mundo afora? Eles têm uma enorme desconfiança das elites, principalmente de elites técnicas e científicas, e eles se apresentam como os representantes da vontade popular autêntica, e dizendo que essa elite é uma elite de traidores, né? Uma elite que não está preocupada com o povo, é uma elite que quer, enfim, abandonar o país a si mesmo. Como você bem observou, esse discurso anti-elite não necessariamente abarca empresários, não necessariamente vai colocar nesse mesmo bonde
comerciantes, industriais, mas quase sempre vai colocar cientistas intelectuais, pessoas que são vistas como né, pessoas que estão muito afastadas da população como um todo. O movimento antivacina é muito forte nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, mas não tanto no Brasil. Aqui, o presidente flertou com esse movimento em vários momentos, né, usou esse discurso antivacina em vários momentos, mas ele tem mostrado uma certa capacidade de adaptação, uma certa capacidade de mudança ao longo dos últimos meses, na medida em que os brasileiros estão se mostrando bastante bem dispostos a serem vacinados. Estão querendo correr atrás da vacina, que estão querendo correr atrás para receber ali as suas doses. Bom, tem um comentário da Vitória. Um programa bacana para quando a pandemia acabar é a visitação ao Museu da Vida na Fiocruz. É muito legal e, se eu não me engano, aos sábados era gratuito. Lá tem como visitar os estábulos e ir ao lugar onde eram produzidas as vacinas antigamente. Fica a dica. Excelente dica, Vitória. É um bom programa, realmente. Mais perguntas, mais comentários? Pode ser sobre a aula de hoje, pode ser sobre o trabalho. Professor, o trabalho são quantos participantes por grupo mesmo? Em geral, de 2 a 5, pode ser um pouco mais, mas de 2 a 5 é o tamanho ideal. Obrigada. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então é isso. Queria só recomendar a atividade assíncrona, né, para a próxima aula, que é vocês assistirem, ouvirem pelo menos um episódio do podcast Retrato Narrado. Eu vou colocar ele aqui no chat, o nome. O Retrato Narrado é um podcast feito pela jornalista Carol Pires sobre a vida e a carreira política do presidente Bolsonaro. Cada episódio pega um momento da vida do Bolsonaro. E, a meu ver, é o que foi produzido de melhor para entender o presidente. É melhor do que qualquer livro que já foi escrito sobre ele, é melhor do que qualquer reportagem que já foi publicada sobre ele. São 6 episódios, se eu não me engano, cada um deles tem ali uns 40 e poucos minutos, 50 minutos de duração, e eles são fascinantes para se entender muita coisa que está acontecendo no Brasil atual. Então, recomendo muito. Tem no Spotify, tem no site da revista Piauí, vocês podem ouvi-los de vários lugares. Pessoalmente, eu acho que é o melhor podcast brasileiro que eu já ouvi. Ele realmente é muito bom. O cuidado dela em cada episódio, com as entrevistas, com os efeitos sonoros, você sente que está ouvindo um filme. Tamanha a riqueza ali da produção. Então, fica aí a recomendação para vocês. Ok? A Melissa está dizendo que gosta muito desse podcast e ela está recomendando também o último episódio do Presidente da Semana, que é o podcast da Folha de São Paulo, que também é muito bom para entender o Bolsonaro. Eu conheço o podcast do Presidente da Semana, mas não ouvi o episódio do Bolsonaro. Você está dizendo que é bom, ótimo. Fica também essa referência, fica também essa dica. Mais algum comentário? Bom, pessoal, então paramos por aqui. Né? Uma boa tarde para todos vocês. E a gente se vê na semana que vem para a última aula do nosso curso. Ok? Um abraço. Obrigado, Maurício. Tchau, tchau.